Muito bom dia, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que alegria mais uma vez nos reunirmos para estudarmos o Evangelho do Cristo. Elevemos os nossos pensamentos. Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, rogando o Teu amparo e o Teu auxílio, para que consigamos nos elevar acima das dificuldades do dia a dia, que consigamos nos conectar a uma psicosfera superior de serenidade e paz, para que envoltos nessas vibrações de amor, possamos nós expandir, dilatar os nossos pensamentos e sentimentos, e dessa forma estejamos nós abertos às Tuas palavras, aos Teus ensinamentos de vida eterna. Mestre querido, rogamos neste momento o amparo das equipes e das fraternidades universais, para que elas estejam nos amparando, nos intuindo, de forma que sejamos medianeiros da vontade maior, e mais ainda rogamos que essas equipes fraternas possam visitar cada um dos lares que agora nos acompanham, fluidificando as águas, balsamizando os corações e enchendo a todos da esperança de que somos espíritos, da esperança da vida eterna, da certeza de que somos todos imortais, da certeza de que a morte não existe e da certeza de que estamos todos a caminhar plenamente amparados, envoltos na misericórdia plena do Divino Mestre, da certeza de que não existe o acaso e tudo transcorre da melhor forma possível para o nosso crescimento moral. Rogo o amparo dessas equipes para que, em visitando cada um desses lares, possam envolver todo o ambiente numa psicosfera de paz, numa psicosfera de amor e em vibrações de profunda felicidade e esperança. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas e em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia, queridos amigos. Nós estamos vendo o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Eu não vim destruir a lei. São Mateus, no capítulo 5, do versículo 17 e 18, diz o seguinte: Não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas dar-lhes cumprimento. Porque em verdade eu vos digo que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja perfeitamente cumprido, até um único J e um só ponto. Hoje nós vamos abordar o item 8, que é a aliança da ciência com a religião. Bom, nesse texto bíblico, se ele diz que Jesus não veio destruir a lei ou os profetas, isso significa que ele não veio destruir absolutamente nada. As leis da natureza, que são as leis de Deus, e que são objeto de estudo da ciência, nem o que os profetas ensinaram, que é sobre o divino. Então, essa aliança da ciência com a religião
que são as duas alavancas da inteligência humana, ela se faz necessária, porque uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas tanto a ciência quanto a religião, elas têm o mesmo princípio, que é Deus, portanto, elas não podem contradizer-se. Se forem a negação uma da outra, uma delas necessariamente estará errada e a outra certa. Por quê? Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Então as duas têm que estar certas, por isso precisam se aliar. Porém, a incompatibilidade que existe entre as duas, parece que é uma guerra que uma não tem nada a ver com a outra. Só que a gente percebe que existe essa incompatibilidade entre essas duas ordens de ideias porque existe uma falha de observação e um excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Então eu quero fazer aqui um parênteses para fazer um estudo histórico da busca do conhecimento da natureza e do sobrenatural, começando lá na antiguidade, que foi de 4000 a.C. até o século V depois de Cristo. Naquela época, o animismo era presente, que é uma crença presente até hoje, principalmente entre os indígenas, né? E se trata de uma crença de que não há separação entre o mundo espiritual e o mundo material, e que existem almas ou espíritos não só em seres humanos, mas também em animais, plantas, rochas, características geográficas como planícies, montanhas, mar, ou em outras entidades do meio ambiente natural, como num rio, um trovão, no vento. E existia também o racionalismo, que é um movimento filosófico que crê que a razão é instrumento para se alcançar a verdade. E ele privilegia a razão em detrimento da experiência, considera a dedução como superior à investigação. Então nós observamos que desde a antiguidade, os estudos sobre a natureza humana, sobre as leis universais, sobre o ser humano, ele se individualiza, ele se isola, vamos dizer, do mundo material e espiritual, da razão do sentimento, da observação da experiência, da investigação com a especulação. E isso foi fazendo com que cada vez mais houvesse uma distância, principalmente entre a religião e a ciência, entre a filosofia e a religião, entre a filosofia e a própria ciência. Na Idade Média, que vai do século V ao XV, existia uma luta pelo poder entre a Igreja Católica e os pensadores da natureza. Então essa diferença se acentua na Idade Média, porque a Igreja Católica e as ciências da natureza, eles achavam que eram coisas diferentes, sem perceber que as leis da natureza são as leis de Deus. A partir do século XII, algumas visões filosóficas da natureza dos gregos foram incorporadas na teologia católica e foram impostas à sociedade. No século XVI, Galileu Galilei lutava pela autoridade da ciência. Tanto é que ele tem uma frase muito usada que diz que à ciência cabe dizer como vai o céu. E a religião como se vai ao céu. Como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. Como se o caminho para o céu e o céu fossem coisas completamente diferentes. E isso foi fazendo com que essas duas ideias
fossem se afastando cada vez mais. A filosofia da natureza passou a lutar para dizer à sociedade que ela poderia estudar a natureza e ter autoridade para emitir pareceres. E a igreja, a teologia católica, principalmente na época, muito forte, achava que quem tinha essa autoridade para determinar as leis divinas e materiais era ela. Então houve esse conflito muito acentuado. Na Idade Moderna, que vai do século XV ao XVIII, a partir do século XVII, com René Descartes, a filosofia da natureza desenvolveu métodos próprios de investigação e a mente se divorciou do corpo, como se isso fosse possível, né? Pela crença racionalista, que vai enfatizar a razão como sendo soberana. E essa crença racionalista vai ganhar força porque, a priori, ela diz que as ideias são um instrumento para se achegar à verdade. Mais tarde, o reducionismo vai influenciar a ciência moderna, onde o laboratório, ou seja, onde a experiência vai ser vista como uma amostra reduzida do mundo. E gradativamente vai se rompendo a antiga relação entre a filosofia e a filosofia da natureza, que para Augusto Comte é uma doutrina que vem se chamar ciência. Essa filosofia, fundamentada no positivismo, ela é uma doutrina filosófica, sociológica e política. E ela está baseada no indutivismo, que a gente vai fazer uma amostragem, verificando o que acontece. E a ciência passaram a concorrer, então, a filosofia de um lado e a ciência do outro. A ciência da sociedade, através do positivismo, ela é chamada de ciência exata por Comte. E ele usa o método científico. Então vai surgir a defesa de que o conhecimento humano individual, um dos vários ramos do saber, passa por 3 estágios: o religioso, o filosófico e o científico, centralizando no científico, a autoridade para falar sobre a natureza, como se fossem coisas separadas. Comte ainda deseja fundar uma espécie de religião da humanidade, onde o amor da humanidade seria a natureza suprema, pregando o altruísmo, sem se importar com a parte religiosa, filosófica, apenas no bem da humanidade, como se isso fosse possível de uma forma separada uma da outra. Já na Idade Moderna, até a Idade Contemporânea, grandes revoluções no pensamento científico ocorrem e a ciência vai cada vez mais se distanciando da religião, como se a humanidade avançasse meio que às cegas, na minha opinião, e não percebesse que estas coisas estão relacionadas. Então, a descrição completa da natureza em seus mínimos detalhes não é algo alcançável, mesmo para a ciência moderna. Isto que agora parece que nós estamos começando a nos dar conta. Por quê? A ciência, ela constrói modelos de natureza e a compreende através desses modelos. Porém, por mais refinados que sejam esses modelos, até o limite das condições práticas que nós possuímos e dos nossos conhecimentos, por mais elaborados que sejam,
por mais trabalhados que sejam, o modelo da natureza não é a natureza em si. Então a ciência começou a perceber as suas limitações nas compreensões das leis da natureza. Então, nesse aspecto, a história da ciência tem mostrado que produzir conhecimento válido acerca da natureza é um grande desafio para a humanidade e que a ciência é incapaz de fazer. Então, a ciência e a religião, até hoje, elas não puderam entender-se porque cada uma encara de uma forma exclusiva o seu ponto de vista. E elas acabam, portanto, se repelindo mutuamente. Então, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser levantado. A ciência, deixando de lado de ser exclusivamente materialista, levando em conta o elemento espiritual, e por sua vez a religião, deixando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, se elas fizerem isso, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, servirão uma de apoio à outra. E mais ainda, serão uma complemento da outra. Então, a religião não mais será desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não poderá se opor a ela a irresistível lógica dos fatos que estão alegados pela ciência. Podemos então dizer também que a ciência veio para colocar nas consciências fanáticas religiosas a fé pautada no solo da razão, que até então estava perdida nas trevas da escuridão e da imposição milenar. Então, o que nós percebemos? Que o espaço da fé vem preencher o vazio humano deixado pela ciência de um lado e a religião de outro. Ambas edificaram ruínas interiores. A ciência pelo deserto que edifica quando faz o resumo de toda a vida materialista, apenas visível. E a religião, por sua vez, edifica muralhas opressivas sobre o continente da liberdade de pensamento, exigindo a fé cega e inquestionável, deteriorando a condição humana de cocriar e recriar o universo sensível. Portanto, esta união, agora nós vemos entre a ciência e a religião, que ela está pautada no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Assim, a fé se dirige à razão, e a razão não encontra nada de ilógico na fé. Consequentemente, o materialismo é vencido. E a unidade da ciência e da religião trabalham a superação da intolerância e da incredulidade nascidas da dimensão intelectual humana. Quem é que veio trazer essa compreensão? O Espiritismo. Por quê? Por ser uma doutrina que alia os aspectos científicos, filosóficos e religiosos, e por aprofundar o conhecimento do desenvolvimento biopsicoespiritual do gênero humano, caminha lado a lado
com o conhecimento científico de todas as áreas. O Espiritismo veio trazer a reflexão sobre valores morais, ditos e vividos por Cristo, que até então estavam corrompidos pelos homens. E os homens percebem, tanto na ciência quanto na religião, que estes valores morais são fundamentais. Portanto, é toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada, durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Eu gostaria de destacar que, apesar do Espiritismo não ser aprovado pela ciência formal, pois a comunidade científica não admite a existência de espíritos, há trabalhos científicos que provam a existência desses. Nós temos visto nas comunicações mediúnicas a medição da energia, nós temos visto nas transmissões de passes, nós temos visto na medicina que comprovadamente o lóbulo da fé, que eles chamam assim, ele se energiza quando há uma comunicação mediúnica, quando há uma transmissão de energia fluídica. Então, eu tenho algumas conclusões que eu gostaria de colocar a respeito dessa aliança, que é salientar que a ansiedade da necessidade da ciência provar a existência dos espíritos acaba sendo um entrave. Que a ciência quer medir de uma forma que nós ainda não temos compreensão e nem meios essa comunicação espiritual e essa existência espiritual. Mas eu também acho que, como a evolução é inevitável, portanto, a aliança entre a ciência e a religião também é inevitável, e a gente tem percebido que, com o advento do Espiritismo, isso está se fazendo com mais rapidez. E o Espiritismo é uma ciência. Por quê? Porque ele é uma fé raciocinada. Então, isto é ciência. E o que importa mesmo é a lei divulgada por Cristo, que ensina que amar a Deus é aprender a amar ao próximo como a si mesmo, cientista ou religioso, ateu ou cristão. Isto é o que realmente importa. Eu gostaria de ler um texto muito oportuno para essa situação. Ele é intitulado Cartão de Visitas. Um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário que lia seu livro de ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou: "O senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices?" O senhor respondeu: "Sim, mas não é um livro de crendices, é a palavra de Deus. Estou errado?" O jovem responde: "Mas é claro que está. Creio que o senhor deveria estudar a história universal. Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem que Deus tenha criado o mundo em 6 dias. O senhor deveria conhecer um pouco mais o que nossos cientistas pensam e dizem sobre tudo isso." O senhor respondeu: "É mesmo? E o que pensam e dizem nossos cientistas sobre a Bíblia?" "Bem", respondeu o universitário, "como vou descer na próxima estação, falta-me tempo agora. Mas deixe o seu cartão que eu lhe enviarei o material pelo correio com a máxima urgência."
O velho, então, cuidadosamente, abriu o bolso interno do paletó e deu o seu cartão ao universitário. No cartão estava escrito: Professor Dr. Luiz Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Esse é um fato que está na biografia de Louis Pasteur, segundo o site Pensador, e foi ocorrido em 1892. E no final desse texto tem uma mensagem muito boa que a gente usa muito. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. E eu gostaria agora de fazer um comentário particular, que dia 1º de maio minha cunhada postou isso no nosso grupo da família. E meu filho João, que mora na Alemanha, fez um comentário que eu achei assim, muito oportuno, e ele disse o seguinte: Deus não está só na Bíblia, Ele está em todos os lugares e todo o tempo. Sempre esteve. E aí está a sua profunda beleza e perfeição. Deus está até naqueles que não o enxergam. Agradecido, Senhor, particularmente ao bendito irmão Gabriel, que nos conduz nessa jornada bendita. Que nós possamos cada vez mais compreender as leis divinas, sem nos isolarmos dos aspectos humanos, pois nós estamos encarnados com o propósito de compreender melhor quem somos, o que somos e a que viemos, de compreender melhor toda a grandeza do nosso Pai, de compreender melhor todos os ensinamentos de Jesus. Que nós possamos, Pai, em prol da humanidade, em benefício nosso e de todos os nossos irmãos, podermos ser cada dia melhores. E assim, Pai, rogamos a Ti que olhe por essa pátria bendita do Evangelho, que olhe por todos os nossos irmãos deste planeta abençoado, que olhe por todos aqueles que vão caminhando na sua jornada, por todos os nossos irmãos que sofrem e particularmente neste período tão difícil, que nós possamos compreender o intuito divino que tão sublime é. E assim pedimos, Pai, que nos abençoe mais uma vez. Abençoe a todos nós e essa bendita casa de oração pelo nosso tão bendito irmão Gabriel dirigindo-a. E que nós possamos, Senhor, estender essa luz recebida a todos aqueles que encontrarmos e que esta luz se derrame principalmente àqueles que mais necessitam. Que assim seja, graças a Deus.